Ei, você aí, tá cansado do mesmo de sempre? Então se prepara, porque aqui no canal Aleatório a gente desvenda os segredos que a escola nunca te contou. Já se inscreve no canal para não perder nada, porque hoje o papo é sobre a Lua. Você olha para a Lua e vê aquelas manchas, aquelas crateras e pensa: ah, só uns buracos de asteroide, né? Pensa de novo. Por trás de cada uma daquelas cicatrizes lunares, existe uma história de violência cósmica tão insana que ela moldou não só a Lua, mas a própria vida aqui na Terra. Neste vídeo, a gente vai mergulhar de cabeça na história bizarra de como essas crateras surgiram. E pode apostar, você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Vamos começar pelo básico. Sim, as crateras são formadas por impactos. Rochas espaciais, que podem ser asteroides ou cometas, batem na superfície da Lua. Como a Lua não tem uma atmosfera densa como a nossa para queimar esses objetos, nem tem vento ou chuva para apagar as marcas, cada batida fica registrada para sempre. É como um diário cósmico cheio de cicatrizes. E algumas dessas cicatrizes são gigantescas. Pega, por exemplo, a bacia do Polo Sul Aitken. Essa é uma das maiores crateras de impacto conhecidas em todo o Sistema Solar. Ela tem uns 2.500 quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade. Para você ter uma ideia, isso é quase a distância de São Paulo a Salvador. Imagina o tamanho da pancada que criou um buraco desses. E a Lua está cheia delas, de todos os tamanhos. Mas a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que a Lua foi tão castigada? Aqui é que a história começa a ficar realmente interessante. Os cientistas notaram um padrão estranho. Muitas das maiores crateras da Lua parecem ter a mesma idade, cerca de 3,9 bilhões de anos. Isso é muito tempo, claro, mas o estranho é que elas se formaram todas juntas numa janela de tempo relativamente curta. Não foi um gotejamento constante de impactos ao longo de bilhões de anos. Foi uma chuva de meteoros, um verdadeiro apocalipse. Essa teoria é conhecida como o Grande Bombardeio Tardio. A ideia é que cerca de 700 milhões de anos depois da formação do Sistema Solar, alguma coisa deu muito errado. Uma perturbação gravitacional gigante, talvez causada pela dança orbital dos planetas gigantes como Júpiter e Saturno, bagunçou completamente o cinturão de asteroides e o cinturão de Kuiper, lá nos confins do Sistema Solar. Imagina um salão de bilhar cósmico onde alguém dá a tacada mais forte da história. Bilhões de rochas e pedaços de gelo foram arremessados em todas as direções. E o Sistema Solar interior, onde a gente vive, virou um campo de tiro. A Terra, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, todos foram alvos. A Lua, por não ter como se defender ou se curar, guardou as provas desse massacre. Ela é a nossa testemunha ocular desse evento cataclísmico. Mas e a Terra? Se a Lua foi bombardeada desse jeito, a Terra, que é um alvo muito maior e com mais gravidade, deve ter levado uma surra ainda pior. Certo? Exatamente. Só que aqui na Terra, a gente tem a tectônica de placas, a erosão, o vulcanismo. Nosso planeta é geologicamente vivo e recicla sua superfície constantemente. As cicatrizes do Grande Bombardeio Tardio foram apagadas com o tempo, mas elas existiram. E é aqui que a história tem uma virada de roteiro surpreendente. Pensa comigo. O que esses asteroides e cometas que caíram sem parar trouxeram com eles? Água, na forma de gelo, e compostos orgânicos complexos, os tijolinhos da vida. Parece um paradoxo, né? Um evento de destruição em massa pode ter sido o delivery cósmico, que entregou os ingredientes essenciais para a vida florescer na Terra. A mesma chuva de fogo que criava crateras gigantescas e derretia a superfície do nosso planeta pode ter semeado os oceanos e trazido as moléculas que, eventualmente, se juntaram para formar os primeiros seres vivos. Então, da próxima vez que você olhar para as crateras da Lua, não pense nelas apenas como buracos. Pense nelas como as marcas de nascença da vida na Terra. A violência que castigou a Lua pode ter sido a bênção que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, conversando sobre isso. É ou não é uma conexão maluca?
E tem mais fatos bizarros sobre o nosso satélite. Você sabia que a Lua está se afastando da Terra? A cada ano ela se afasta cerca de 3,8 centímetros. É a mesma velocidade que as nossas unhas crescem. Pode não parecer muito, mas ao longo de bilhões de anos, isso muda tudo. No passado, a Lua estava muito mais perto, parecia gigante no céu, e os dias na Terra eram bem mais curtos. Outra coisa, a Lua não tem um lado escuro. Ela tem um lado oculto. Como a rotação dela é sincronizada com a translação ao redor da Terra, a gente sempre vê a mesma face. Mas o lado oculto recebe luz solar tanto quanto o lado que a gente vê. Só que ele permaneceu um mistério por milênios, até a gente mandar sondas espaciais para lá. E adivinha? O lado oculto é ainda mais cheio de crateras. Tudo isso nos leva a uma reflexão. A Lua não é só uma lâmpada bonita no céu noturno. Ela é um livro de história, uma cápsula do tempo e talvez a parteira da vida terrestre. As crateras são os capítulos mais dramáticos desse livro, contando uma saga de destruição e, quem sabe, de criação. O grande bombardeio tardio nos mostra como o universo é um lugar dinâmico, caótico e, às vezes, extremamente violento. Mas também nos mostra como, a partir do caos, a complexidade e a beleza podem surgir. A história da Lua e da Terra está entrelaçada de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina. E aí, curtiu essa viagem cósmica? Sua mente explodiu com essas informações? Se você, assim como eu, é um curioso de carteirinha e adora desvendar os mistérios do universo, você está no lugar certo. E o mais importante, se ainda não for inscrito, clica agora no botão de inscrição e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e continua desvendando os segredos que ninguém te conta. Deixa aqui nos comentários. Qual outra curiosidade sobre o espaço você gostaria de ver por aqui? Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade de curiosos. Até o próximo vídeo!